Eu acho que a gente tem passado cada vez mais tempo olhando pra frente, quais são as metas, o que é que eu quero fazer, e não tá se dando conta de que a gente já tá fazendo um monte de coisa o tempo todo. Então esse vídeo é um convite pra você parar um pouquinho de olhar para suas metas de 2026 e retomar suas metas de 2025. E esse é o nosso bolinho de fim de ano? Não sei se isso vai ser um quadro recorrente, eu só achei que seria um tema legal. Até pra contar pra vocês tudo que eu tenho pensado e o que aconteceu na minha vida, fazer um grande resumão, né? Porque esse ano aconteceu muita coisa e, de fato, muita coisa acontece em um ano. Então é aquele momento da gente parar, reavaliar nossas prioridades e pensar se o caminho que a nossa vida tá tomando é realmente o caminho que a gente quer. Eu espero que essa altura você já tenha se recuperado da sua grande festa de ano novo pra gente conseguir ter uma conversa por aqui. Eu comecei 2025 com muitos planos e muitas metas, não muitas numericamente, mas metas que eu achei que eram muito difíceis de serem cumpridas. E eu fico muito feliz de ter cumprido a maioria delas. Uma das coisas que eu coloquei como meta que aconteceu logo em janeiro foi exatamente colocar meu aparelho. Não que eu super quisesse usar aparelho ou super quisesse corrigir os meus dentes, porque o problema dos meus dentes era muito discreto no dia a dia, então não era uma coisa que me incomodava esteticamente, mas era necessário porque estava entortando tudo em todos os lugares, então em breve passaria a ser uma coisa que me incomodaria esteticamente. Então eu decidi fazer isso agora pra poupar minha eu do futuro, entende? Porque agora nesse ano eu fiz 24 anos, né? E eu ainda tô na faculdade, eu ainda tô estagiando e não trabalhando de fato, então eu acho que é um pouco mais tranquilo fazer essas coisas socialmente, porque eu já tenho uma cara de criança. Aí eu vou inventar de pintar meu cabelo de rosa. Aí eu vou e boto um aparelho, pronto, 15 anos, acabou, né? Qualquer credibilidade, seriedade que eu podia passar foi isso com Deus. Mas eu dei sorte de que a minha chefe também colocou o aparelho. E aí a gente ficou de igual pra igual. Inclusive, essa era uma das minhas metas pra esse ano que eu mais tinha medo. Começar a trabalhar. Sim, podem dizer que eu sou mimada, privilegiada, não importa. O ponto é, esse estágio que eu tô agora foi o meu primeiro trabalho. E eu tinha muito medo de trabalhar, porque eu ficava muito ansiosa em lidar com as demandas de outra pessoa e ser boa o suficiente para cumprir as demandas de outra pessoa e os prazos e tudo, porque no meio do design, quando a gente consegue empregos em tipo agências ou de design ou de publicidade ou de marketing, enfim, é tudo pra ontem. E é um volume de trabalho que muitas vezes não tem como dar conta, sabe? Principalmente em grandes cidades, né? Não que eu moro numa grande cidade, eu moro em Vitória, Espírito Santo, mas a gente sempre vê que a qualidade do ambiente de trabalho costuma ser ruim. Então, quando mandaram lá no grupo que a gente tem na faculdade, um grupo de freelas e vagas, né? Uma vaga de estágio que tinha uma carga horária ok, tinha um salário ok, era relativamente perto da minha casa, eu me inscrevi, mas eu me inscrevi com medo. Tanto com medo de não passar, quanto com medo de passar e da minha vida acabar. Porque vocês sabem que além de estudar e com a minha faculdade, ela é basicamente só prática. Então tem matérias que do início ao fim ela é um grande trabalho. E você vai fazer trabalho todas as semanas do semestre. Você vai ter o que fazer toda a semana do semestre, sabe? Então é aquilo de na segunda você tá fazendo trabalho pra terça, na terça tá fazendo trabalho pra quarta, na quarta tá fazendo trabalho pra quinta, na quinta tá fazendo trabalho pra sexta, ad infinito. Design é uma faculdade, pelo menos na minha realidade, na instituição onde eu faço, que tem muito trabalho, uma quantidade absurda de trabalhos, sabe? E em 2025, eu fiz o meu quinto período, estou fazendo o meu sexto período, porque não vai acabar agora, vai acabar só em fevereiro. As minhas aulas, greve, já expliquei isso muitas vezes, gente. Mas o ponto é, além disso, né, além de dar conta da faculdade, de preferência da melhor maneira possível, de preferência com boas notas, porque isso é crucial pra gente conseguir pegar matéria, eu também sou escritora independente, então eu faço tudo, é tudo nas minhas costas, eu crio conteúdo sobre literatura, e aí pra isso eu preciso ler, e eu tô aqui no YouTube, eu estava aqui no YouTube até 2024, 2 vezes por semana. Esse ano eu tive que reduzir a quantidade de vídeos pra uma vez só por semana. Mas é aquilo, né, querendo ou não, o conteúdo não me pagava, o conteúdo ainda não me paga. E eu precisava de alguma experiência de mercado de trabalho. Então eram muitas ansiedades envolvidas e possíveis frustrações envolvidas nesse negócio de eu arranjar um estágio. Tanto que eu acho que eu protelei muito, né? Inicialmente eu gostaria de ter conseguido um estágio um ano antes, em 2024.
mas eu protelei muito por essas questões, né? E sim, eu sinto muita falta de quando eu não estagiava no meu dia a dia, né? Tanto que vocês viram no vídeo anterior, esse ano eu li 20 livros, não só por causa do estágio, mas também porque eu escrevi 2 projetos de escrita. E isso nos traz ao nosso próximo ponto. Mas daqui a pouco, porque eu tô abrindo um monte de parênteses, não tô fechando nenhum. O meu local de trabalho é maravilhoso, gente. Eu trabalho numa empresa pequena, somos só eu e minha chefe. E a gente faz consultoria de comunicação, principalmente para figuras políticas, né? Então, não que a política seja uma grande área que eu quero muito, mas eu acho que foi um ótimo começo para mim, para entender as coisas do mercado de trabalho, né, para de fato viver um pouquinho do mercado de trabalho e como que é, e estar em contato com várias outras empresas e pessoas, e enfim, está sendo uma experiência maravilhosa. A minha chefe é maravilhosa, ela me mima muito, inclusive, várias vezes ela chega no escritório de manhã assim com pão de queijo para nós duas, e assim, é incrível, sabe, é maravilhoso trabalhar com ela. E outro ponto é que esse ano, né, de acordo com as matérias que eu peguei na faculdade e tal, eu finalmente descobri qual área do design que é pra mim, qual área do design que eu de fato adoro, porque a gente sempre faz gráfico, editorial e não sei o que, o meu curso ele é generalista. Então eu ia realmente passar por muitas coisas, por muitas experiências, né, principalmente indo pro ciclo avançado, que é onde a gente escolhe as nossas próprias matérias, não tem mais uma grade fixa, a gente tem uma quantidade de matérias que a gente precisa fazer, né, até se formar, mas não são matérias obrigatórias, né, a gente que escolhe quais que a gente vai fazer. E eu me achei muito nas matérias de identidade visual, não só pela prática de fazer uma identidade visual, mas por toda a parte conceitual e de pesquisa por trás, que é a parte de branding. E de fato, o meu trabalho no estágio me ajudou muito a aprender a fazer pesquisa. Foi uma das coisas que eu mais desenvolvi desde que eu entrei. Então, tá de certa maneira ligado com a área que eu quero trabalhar de fato, apesar de não ser exatamente a área, mas ainda assim tem um quê de branding em você montar uma consultoria para uma pessoa que precisa se comunicar com os valores tais, tais e tais, e por isso a gente vai escolher tais e tais cores, e tais tecidos, e tais cortes de roupas e combinações, enfim. Tem um quê de branding nisso também, em montar toda a parte conceitual da comunicação da pessoa para entender como que ela vai expressar isso na prática, né? Eu acho que o que faz o branding é exatamente isso. Mas enfim, agora sim, falando dos meus 2 lançamentos, gente, eu lancei 2 livros esse ano. Quer dizer, um livro e uma novela. Vamos, né, não aumentar as coisas. Inclusive, eles estão linkadinhos aqui na descrição, caso você queira ler. Mas são eles, Os Dois Fins de Gisele, que é uma história baseada no balé de Gisele. E eu já falei muito sobre os dois aqui, então hoje não é tanto sobre isso. Hoje é sobre o processo mesmo. Vocês sabem que tem vlogão aqui de escrita dos dois, não só um, eu acho que tem 2 vídeos para cada livro. De Princesa Cavernosa eu tenho certeza, de Gisele que eu não tenho certeza que são 2, mas eu fico muito orgulhosa de estar escrevendo coisas que eu de fato me orgulho, sabe? De escrever uma coisa e ler e falar, nossa, tá muito bom, sabe? De achar muito bom, óbvio que tem partes, né? Tem detalhes que eu quero sim estudar mais e aprender mais sobre, mas eu cheguei num ponto em que eu me orgulho do meu trabalho como escritora. Isso é maravilhoso. Uma pena é que isso não quer dizer que eu vou chegar em mais pessoas, mas eu acredito que um trabalho de qualidade também me ajuda no marketing, sabe? No próprio boca a boca das pessoas lerem e falarem, nossa, isso aqui é muito bom, você devia ler também, sabe? Eu acho que não é isso que vai fazer o meu livro se tornar enorme e conhecido e famosinho no BookTok, não sei o que, a não ser que chegue na pessoa certa, né? Mas também ajuda, sabe? E de leiturinha em leiturinha eu vou me tornando mais conhecida e mais confiante também como autora. Eu já tenho planejado quais são os meus próximos projetos e como que eu quero executar, né, esses projetos, então eu tô animada. Porque 2026 vai ser mais um ano de escrita. Enfim, eu quero muito que seja lindo, que dê certo, que as pessoas leiam e gostem e se identifiquem, sabe? E sintam coisas, porque eu tô aqui pra isso. Eu acho muito que o meu propósito
é exatamente fazer coisas que emocionam. Fazer coisas que emocionam e coisas que representam. Isso é uma coisa que eu peguei com o balé verso, porque eu escrevo fantasias inspiradas em balé, né? Porque o balé tem um universo muito lúdico, no geral, e muito fantástico e mágico, enfim. A não ser histórias muito específicas, mas a maioria tem esse certo encantamento na história que está sendo contada. Não só na maneira como ela é cantada. Então, são livros de fantasia e eu peguei como missão pra mim trazer representatividade, porque raramente a gente vê nos papéis de protagonistas bailarinas não brancas, sabe? Se falando a título, né, de dos maiores balés do mundo, raramente a gente vê protagonistas não brancas, raramente a gente vê pessoas não brancas sendo bailarinos famosos, independente de protagonismo ou não, sabe? E, querendo ou não, são histórias que reforçam muito a coisa da heterossexualidade. E eu acho que já chega, né? Já tem tantas histórias héteros no mundo, já tem tantas histórias padrões, já tem tantas histórias de pessoas padrões e normativas no mundo, e eu peguei meio como um propósito pro meu trabalho como escritora trazer representatividade de todas as maneiras que eu consegui a partir da minha escrita, sabe? E tentar fazer representações o mais, não digo fiéis, porque é um livro de fantasia, então não é tanto sobre fidelidade, mas que sejam de fato identificáveis e que as pessoas consigam se ver ali e se ver de uma maneira positiva ali, se ver com finais felizes. Porque vocês sabem, Glinda disse, e eu acredito, que todo sonho pede um final feliz. Enfim, já estamos indo aqui na gravação para 15 minutos de vídeo, mas eu quero que você pense um pouquinho, eu gostaria, né? Se você quiser me contar também, vai ser muito bem-vindo. Que você pensasse um pouquinho em todas as coisas boas, incríveis que você fez ou começou a fazer esse ano, seja uma transformação na sua saúde, ou na sua casa, ou alguma meta muito grande. Não necessariamente grande, né? Eu acho que todas as vitórias merecem ser comemoradas. Porque no final a vida é isso, né? A vida é um grande processão. A gente tá sempre no meio, sabe? Parece que o lá onde a gente quer chegar, na verdade, não existe. Se a gente tem esse pensamento de que eu só vou ser feliz quando eu pegar, quando eu conseguir tal coisa, eu só vou ser feliz quando eu conquistar tal coisa, a gente não vai ser feliz nunca, porque a gente sempre vai ter algo novo pra conquistar, um desejo repentino ou não, né, de coisas, porque a gente tá sempre querendo e desejando, e sempre que a gente chega em algum lugar que a gente tinha colocado, né, a gente acha que consegue ir mais longe, que quer ir mais longe. Então, é um processão. E por isso que ele deve ser aproveitado e celebrado, e toda a vitória é muito válida. No meu ambiente de trabalho, ele é um coworking, então tem várias empresas ali, não só a empresa onde eu trabalho, né? Então, a gente acaba conhecendo várias pessoas por isso também. E tem um evento mensal que eles fazem que se chama Café da Vitória. E a dinâmica é que você chega lá, a gente conversa um pouquinho sobre as nossas vitórias, né? Cada um conta uma ou duas vitórias daquele mês, que são coisas que a gente, né, conquistou, coisas que a gente conseguiu fazer, ou processos que a gente começou. Então, eu lembro de uma vez que um cara que tava lá comentou que a vitória dele naquele mês foi tirar férias. E, de fato, ficar de férias nas férias dele. Entende? Como que isso é poderoso, mesmo que para algumas pessoas não pareça nada, é uma coisa grande, a gente merece férias, a gente merece descanso e a gente merece celebrar cada pequena coisinha, tá? Não espere o seu aniversário para você pensar em tudo que você conquistou no seu último ano. Por isso que há um tempo atrás eu fazia, ano passado, quando eu tinha a Bullet Journal, eu fazia mensalmente uma lista de uma coisa boa por dia. E às vezes a coisa boa era tomei um sorvete. E às vezes a coisa boa era publiquei meu livro, sabe? Então, são coisas que deixam a gente feliz e que deixam a gente motivado e que fazem a vida fazer sentido, né? Aquela sensação de a vida presta. Então, se você quiser me contar aqui nos comentários alguma coisa que te deu essa sensação, eu vou adorar saber. E é muito bom a gente poder compartilhar essas coisas também. Outro ponto ótimo de 2025 pra mim foi que eu finalmente voltei a fazer exercício com frequência, né? E eu entrei no Pilates porque eu fui bailarina durante muitos anos, por isso eu tenho um balé verso,
né? E eu sentia muita falta de fazer alongamento. Por isso que eu escolhi o Pilates como a minha atividade física. Porque além do fortalecimento, tem também o alongamento e é algo que eu gosto de fato de fazer. E desde lá eu tenho me sentido muito melhor, menos dolorida com a minha postura de camarão, de ficar no computador, em casa e no trabalho, né? E eu também tô mais satisfeita com o meu corpo esteticamente, porque sim, são coisas indissociáveis na cultura que a gente vive, são coisas indissociáveis. É muito, muito raro você encontrar alguém que não tem essa prisão estética. Então, sim, era uma coisa que me incomodava, era uma coisa que eu queria mudar e que eu consegui de uma maneira saudável e de uma maneira segura, sem fazer nenhuma maluquice, sem fazer jejum intermitente, sem pular refeição e sendo feliz e aproveitando, sabe? Porque tem privações que só não valem a pena e eu acho que comida com certeza é uma delas, tá? Então se comer tal coisa te faz feliz, come essa coisa de vez em quando, não precisa comer todo dia também, mas come de vez em quando, tem aquele momentinho, né? A nossa cultura, ela associa muito comida e comemoração, né? Comida e momentos de união, momentos de amor, momentos de afeto, estão sempre com uma comidinha. Então, o jantar na casa da avó, é o almoço na casa da avó, é o churrasco de família, tá sempre ali, né? Então, sim, comida é afeto, tanto demonstrado para outras pessoas, quando você cozinha para outras pessoas, mas comer bem é um ato de autocuidado e de auto-amor. E que 2026 seja um ano de mais conquistas, no meu caso, de mais lançamentos de livros e de mais trabalhos incríveis como designer e tudo mais, porque pra mim eu sinto que vai ser um ano de terminar coisas, então é um ano que eu vou terminar minha faculdade, é o ano que eu vou tirar o aparelho, e enfim, vários outros ciclos eu sinto que estão pra se fechar aqui e é lindo, gente. Eu acho que é isso. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!